Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar aqui que para vocês talvez seja, para muitos de vocês, aliás, um assunto novo de matemática, mas que é muito importante para o nosso curso de teoria de função de densidade, que é a teoria matemática sobre funcionais. Então, não vou falar aqui, dar um curso de análise funcional, certo? Não vou me esmiuçar os detalhes excessivos matemáticos, né, mas dar uma noção para vocês o que é um funcional suficiente para que vocês entendam o que está acontecendo quando a gente for minimizar, por exemplo, a energia esperada de um sistema com respeito a uma função. Então, essa ideia de funcional da energia é extremamente importante para o nosso estudo e é importante que nós tenhamos, portanto, né, ideias gerais de que tipos de funcionais existem e o que é uma derivada funcional, esse tipo de coisa. A aula vai ser dividida em três. Uma delas mais simples, que é essa parte que vocês estão assistindo agora, é dedicada a dizer o que é um funcional. A segunda parte vai ser o coração da aula, que vai ser uma discussão sobre derivadas funcionais de um modo geral. E a terceira parte é uma aplicação muito famosa de funcionais, que é as equações de Euler-Lagrange. Então, cada um dessas aí vai ser uma parte de um vídeo diferente. Então, vamos partir direto para a pergunta que esse vídeo se propõe a responder, que é o que é um funcional. Antes de falar o que é um funcional, é interessante que nós revisemos, de forma bem rápida aí, a ideia de função. Porque se você entende bem o que é uma função, basicamente você tem que fazer uma certa analogia e você tem a definição de funcional. Então, a definição ela é uma certa regra que associa um número fx a um número x. Então, basicamente, você tem o x, que pertence a um domínio, e a cada número x você associa um único domínio, um único elemento da imagem fx. Então, basicamente, uma função é que dada um número, sai outro número. Certo? Uma relação desse tipo. E pode ter diferentes tipos, né? F de x igual a x ao quadrado, f de x igual a logaritmo natural de x, f de z conjugado, uma função complexa, né? Então, você pode expandir aqui dos reais para os complexos sem problemas, né? E você pode naturalmente classificar diferentes funções, injetora, bijetora, sobrejetora, certo? Função contínua, função derivável. E aí você pode explorar isso o quanto você quiser, tudo bem? Mas lembra dessa ideia de uma regra que liga um número a outro número. O que vai ser um funcional? Um funcional você pode pensar de dois jeitos. Um jeito seria com essa ideia da analogia da função. E um funcional vai ser uma regra que liga um número f de uma função de y de x a uma função y, certo? Ou seja, quem que é o input aqui, a entrada? Uma função y de x. Dada essa função y de x, você vai ter um número, que é um funcional f de y de x. Certo? Então, por exemplo, tipicamente, você pode pensar a integral é um tipo de operação matemática que facilmente gera um funcional. Imagina a integral de 0 a 1 de uma função. Então, qualquer tipo de função vai ter uma integral de 0 a 1, que é um número. Então, essa integral de 0 a 1, ela é um funcional. Pode ser, por exemplo, no caso de funções quadrado integráveis, você pega o psi ao quadrado e integra de 0 a 1. Então, você tem aí um funcional de uma determinada função. Outro tipo de pensar é um mapeamento de um espaço de funções, ou seja, um conjunto de funções aqui, né, no domínio, os números reais ou números complexos, o que você preferir, certo? Então, basicamente é algo que você entra com a função e sai com um número. Né? Então, pode ser, por exemplo, as funções de entrada, seus estados psis, e a função de saída pode ser um estado, energia esperada, momento esperado, posição esperada. Então, valores médios, né, são típicos aí de você ter um funcional, né, associado a um conjunto de funções, certo? E aí exemplos de funcionais que você pode ter. Por exemplo, um funcional cujo domínio são um conjunto das funções contínuas entre 0 e 1, indo para os reais.
basicamente, né, funções reais também aqui nesse conjunto, né? Um funcional que você pode definir é a integral de 0 a 1 de f de x. Outro tipo de funcional seria a integral de x ao quadrado f de x. Então seria um outro funcional que você pode definir de maneira bem tranquila aí, com integrais, né? Outro tipo de funcional, talvez até mais inocente, né? Seria simplesmente assim, da função, eu vou escolher o ponto dela em um meio. Então, um funcional definido pela amostragem do valor em x igual a 1 meio. Então, isso é um tipo de funcional também. Mas é interessante, né, observar que funcionais desse tipo, eles também admitem uma forma de escrita integral. Então, por exemplo, esse tipo de função você pode escrever como sendo f de x vezes a função delta de Dirac, que a gente viu na última aula, no último vídeo, x menos meio. E esse tipo de funcional é igual, equivalente a esse tipo aqui de funcional, tudo bem? Então, em geral, a gente vai querer sempre escrever esses funcionais como esse tipo aqui de integral, tá? É uma forma bem amigável, de forma bem geral, assim, tá? Então, é uma forma interessante de escrever esse tipo de funcional, certo? Então, vamos explorar aqui alguns exemplos clássicos, bem familiares e interessantes para a gente começar aí a criar uma intuição a respeito de funcionais. Certo? Então, imagina uma função r de θ, tá? Uma função bem comportada, tá? Sem saltos, enfim, contínua, definida entre 0 e 2π radianos. Ou seja, e tem que ser uma curva fechada, então r de θ igual a r de θ mais 2π. Basicamente uma função ali, r de θ vai te dar uma cara parecida com isso. Então você pode, por exemplo, dada essa função r de θ, definir um funcional área. Então, a área dessa figura. Ou um funcional perímetro, que é o comprimento aqui dessa linha aqui. Então são dois tipos de funcionais, porque os dois são números, né? Tanto a área quanto o perímetro da figura, que são definidos a partir de uma função r de θ. Então bem interessante aí esses exemplos, né? Então, basicamente, a gente pode definir esses caras, definindo aqui um sistema de eixo x, y, com a origem do sistema. E aí você tem esse r de θ, né? A origem está dentro aqui. Eu vou dar uma volta. E cada elementozinho de área desse você pode escrever como sendo r ao quadrado dθ sobre 2. Basicamente a área desse triângulo aqui. Certo? A altura dele é r e a base ele é r dθ. Aí sobre 2 a base vezes a altura. E aí você faz essa integral aqui em todos os ângulos, você tem um funcional área. Você integra aqui de 0 a 2π, portanto essa integral aqui te dá o resultado da área. Tudo bem? Outra opção é fazer o cálculo do perímetro. O perímetro aqui você tem um ponto aqui e um ponto um pouco depois. Isso vai ter um perímetro, pode ser tanto um comprimento radial quanto um comprimento do arco que você define, né? E aí você faz uma composição aqui de dois versores ortogonais, né? Lembra aí de coordenadas polares. Basicamente o seu dr e um r dθ. Né? Se fazer um Pitágoras dos dois, você tem o seu elemento de comprimentos, que seria um ds. Tá? E aí você vai integrar esse cara aqui em dθ. Tudo bem? Então, basicamente aqui você tem esse funcional aqui do perímetro. Então vai ser uma integral de quem? Do r ao quadrado, que é uma função de θ, tudo bem? Então é um r ao quadrado, depende de cada θ, né? Não é vezes θ. Um r ao quadrado mais dr dθ elevado ao quadrado. Isso aqui, né, vai te dar o seu funcional perímetro, a sua quantidade definida a partir dessa função r de θ. Tá bom? E é interessante
observar que essa definição do funcional área e do funcional perímetro são duas coisas que são bem familiares para a gente, mas que não são exatamente iguais. E aí começa a aparecer aí a classificação dos funcionais em seus diferentes tipos. A gente tem dois tipos bem interessantes, certo? Que é um funcional local, que é desse primeiro tipo aqui, que é um funcional que pode ser escrito dessa forma integral, como sendo um integral de uma função vezes o f de x. Ou seja, você tem os pontos ali 1 a 1, os f de x, e aí você aplica uma função g, função aí ponto a ponto, e depois integra tudo. Funcionais que admitem essa cara, eles são chamados de funcionais locais. Então, um exemplo de funcional local seria o funcional área, certo? Outro funcional local seria, por exemplo, aquela função amostragem, que, deixa eu ver aqui, por exemplo, se olha isso aqui e fala assim, não sei se isso é um funcional local, mas quando você coloca com essa cara, aí sim, a função g, ela é o f de x vezes delta de Dirac. Certo? Então, são exemplos de funcionais locais. Então, a área é um exemplo de funcional local. Um funcional semilocal, ele não é local, certo? Então, ele não pode ser escrito dessa forma, certo? Mas ele pode ser escrito como uma função de dois parâmetros, onde um é o valor da função e o outro valor é o valor da derivada da função. Ou seja, um funcional semilocal, ele depende única e exclusivamente do valor da função e da sua derivada ponto a ponto. Tá? E aí um exemplo é o perímetro. O valor do perímetro ele é um integral de uma função. E essa função aqui vai ser basicamente raiz de valor da função ao quadrado vezes valor da derivada ao quadrado. O perímetro ele é um exemplo aí de funcional semilocal. Porque o perímetro depende do valor do raio e da sua derivada ponto a ponto. Integra tudo, você tem o perímetro. Certo? Funcionais que não possam ser escritos nem dessa forma são denominados de funcionais não locais. Então, a gente nesse vídeo definiu o que é um funcional, temos alguns exemplos, apresentamos essa forma integral aí, e aí se essa forma integral, quando você fizer ela admitir essa função aqui, essa forma de escrita é um funcional local, essa forma aqui de escrita é um funcional semilocal. Se não admitir esse tipo de coisa, é o que você tem aí o valor da função em todos os pontos, influenciando de forma muito misturada, e a gente não tem mais essa noção aí de funcional local ou semilocal. Tudo bem? Então, nesse vídeo vou parar por aqui, e o próximo vídeo você vai ver aí algo sobre derivadas funcionais. Tudo bem? Me acompanhe no próximo vídeo, até mais.